Olá pessoal, dando continuidade à análise combinatória, temos aqui uma questãozinha da Federal 2012, por sinal essa especificamente, a Federal aliviou pra caramba. A UFPE, essa aí é muito simples, para quem tem noção de análise combinatória boa, vê só. São dados 8 pontos A, B, C, D, E, F, G e H sobre uma circunferência, como na figura abaixo. De quantas maneiras podem se formar triângulos com vértices nesses pontos, desculpe. Eu quero formar triângulos com vértices nesses 8 pontos. Vem cá, isso é uma questão batida, tranquilo, vê só. Deixa eu dar alguns exemplos para você ver. Eu vou formar um triângulo com vértices nesses pontos. Poderia ser o triângulo G, E, B. Isso é um triângulo, G, E, B. Formei um triângulo. Quer dizer, para formar um triângulo eu preciso escolher desses 8 vértices, eu preciso escolher 3. Só que a pergunta que eu vou fazer é bem clara. Se eu escolhi G, E, B e formei um triângulo, se eu tivesse escolhido B, E, G, seria o mesmo triângulo? Pense comigo. G, E, B, deu um triângulo. B, E, G, deu o mesmo triângulo. O que é que eu estou querendo mostrar com isso? Que quando você tem esses 8 pontos e quer escolher 3 para formar um triângulo, a ordem que você escolhe esses 3 pontos não importa. Se você escolher GEB, GBE, EBG, é o mesmo triângulo. Todos são iguais. Conclusão. Se eu quiser formar um triângulo, eu tenho que, dos 8 pontos que tem aqui, escolher 3. E a ordem que eu vou escolher esses 3 não importa. Conclusão. Vocês deveriam saber, preste atenção, vocês deveriam saber, isso é uma teoria bem, quem assistiu a aula, quem pegou um livrinho, leu, tem lá. Toda vez que você tiver um grupo de elementos lá, no caso aqui 8 pontos, e quiser escolher uma quantidade qualquer, 3 no caso, e a ordem que você estiver escolhendo não importa, você pode escolher, simplesmente escolheu sem importar a ordem, esse tipo de escolha é uma combinação. Conclusão, ali eu tenho 8 pontos, preciso escolher 3, e a ordem que eu vou escolher esses 3 números não importa. Então, eu não posso fazer princípio fundamental da contagem, eu não posso fazer 8 opções para o primeiro, 7 para o segundo e 6 para o terceiro. Não posso, porque quando eu faço o princípio da contagem, existe ordem, o primeiro, o segundo e o terceiro. E ali não tem o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Tem 3 pontos. Então, isso é uma combinação. Então, conclusão. Essa questão simplesmente é: eu tenho 8 pontos, quero escolher 3, sem importar a ordem. Combinação de 8, 3 a 3. Cada escolha de 3 pontos dá um triângulo. Qual é o total de triângulos? Aí você tem que saber a fórmula. Combinação de N, PAP, combinação de N, PAP é N fatorial sobre P fatorial e N menos P fatorial. Isso qualquer livro de matemática que tenha análise combinatória vai mostrar a você. Beleza ou não? Conclusão. Quem é a combinação de 8, 3 a 3? É 8 fatorial sobre 3 fatorial multiplicado por 8 menos 3, N menos P, 8 menos 3, 5 fatorial. Vamos desenvolver isso. O que é 8 fatorial? Como é que eu calculo? É 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Eu posso parar onde eu quiser. Eu podia até 1, mas eu parei no 5 fatorial. Por quê? Porque eu estou vendo que aqui no denominador tem um 5 fatorial. Já vai cancelar. E quem é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então eu posso cancelar 5 fatorial com 5 fatorial, 6 com 6. Então a resposta 8 vezes 7, 56. Conclusão, existem 56 maneiras de escolher 3 vértices aí, desses 8. Então, toda vez que eu escolher 3 vértices, forma um triângulo. Se eu tenho 56 maneiras para escolher, eu consigo formar 56 triângulos diferentes. Resolvi a questão. Se ele tivesse perguntado quantos quadriláteros convexos podemos formar, combinação de 8, 4 a 4. Quantos pentágonos convexos podemos formar? Combinação de 8, 5 a 5. E assim por diante. Quer dizer, formar polígonos é escolher, nesse caso, quando você tem pontos, é escolher vértices. E a ordem não importa. Por isso que é sempre uma combinação. Tudo bem, pessoal? Vamos ver outra. Outra questãozinha. Deixa eu apagar aqui. Passando.
Essa já é um pouco mais difícil. Vamos dar uma olhadinha. Federal 2011, diz assim: um escritório tem 7 copiadoras e 8 funcionários que podem operá-las. Calcule o número M de maneiras de se copiar simultaneamente em máquinas distintas, sendo operadas por funcionários diferentes, 5 trabalhos idênticos nesse escritório. Indique a soma dos dígitos de M. Veja só. A questão é o seguinte: você tem 7 copiadores. Você tem 8 funcionários. Só que você quer copiar simultaneamente 5 trabalhos. Então o que é que a gente vai ter que fazer? Das 7 copiadoras, eu vou ter que escolher quais são as que vão trabalhar, que são 5. Então das 7 copiadoras, eu preciso escolher 5. Dos 8 funcionários, eu preciso saber quais são os que vão trabalhar, que são 5. Então dos 8 funcionários, eu preciso escolher 5. Então se eu disser assim, as 5 máquinas são essas, não importa a ordem, são essas. 5 máquinas. Eu vou escolher simplesmente quais são as que vão trabalhar. Então, como eu vou escolher, e eu não tenho a primeira máquina, a segunda máquina, simplesmente é uma escolha das máquinas, é uma combinação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escolher quais são as máquinas que vão trabalhar e quais são os funcionários que vão trabalhar. Depois que eu fizer isso, eu vou ter que pegar esses 5 funcionários e essas 5 máquinas e colocar os 5 funcionários para trabalhar nas 5 máquinas. Só que quando eu for colocar, eu posso mudar a ordem. Eu posso colocar funcionários nas máquinas e posso mudar a ordem deles nas máquinas. Então eu posso fazer uma permutação. Então essa questão eu acho bastante interessante. Eu vou fazer assim, vem cá. Se eu tenho 7 copiadores e preciso escolher 5 para fazer o trabalho, que eu quero copiar simultaneamente 5 trabalhos idênticos nesse escritório. Então, das 7 copiadores só vão funcionar 5. Então, eu vou fazer uma combinação de 7, 5 a 5. Detalhe, isso já estou achando M. M é o número de maneiras de se copiar isso aí. Então, quer dizer, das 7 copiadores eu escolhi 5. E depois? E dos 8 funcionários, eu vou escolher 5 que vão trabalhar. Por que essas escolhas são combinações? Porque assim eu estou escolhendo as máquinas e escolhendo os funcionários, sem ordem. Depois que eu escolhi as 5 máquinas das 7 e escolhi os 5 funcionários dos 8, eu tenho que pegar esses 5 funcionários e arrumar nas 5 máquinas. Eu posso trocar a posição, eu posso botar funcionário A na máquina 1, funcionário A na máquina 2, funcionário A na máquina 3, então eu posso mudar a ordem. Então eu posso permutar. Então, e depois disso tudo, eu posso permutar os 5 funcionários nas 5 máquinas. E isso vai me dar o total de maneiras de fazer essas cópias de 5 trabalhos idênticos. Detalhe que eu vou chamar a atenção, os trabalhos são idênticos. Se os trabalhos fossem diferentes, eu ainda depois que fiz tudo isso, eu teria que permutar os 5 trabalhos diferentes para os 5 funcionários nas 5 máquinas. Então, se os trabalhos fossem diferentes, eu ainda teria que multiplicar novamente pela permutação dos 5 trabalhos. Mas como os trabalhos são iguais, eu simplesmente entrego os trabalhos e pronto. Então, o número de maneiras é isso. Vamos calcular? Quem é a combinação de... Acontece nas melhores famílias, pessoal. Alô, som. Vamos ver se está tudo ok para concluir essa questão. Tá tudo beleza? Pronto. Então, pira do microfone, que isso acontece a qualquer momento. A gente não espera. Vamos lá. Então, voltando à questão. Eu tenho aqui, combinação de 7, 5 a 5 é 7 fatorial sobre 5 fatorial e 7 menos 5, 2 fatorial. Essa é a formulazinha de combinação que a gente viu agorinha. Vezes, quem é a combinação de 8, 5 a 5? É 8 fatorial sobre 5 fatorial e 8 menos 5, 3 fatorial. Vezes, quem é a permutação de 5? 5 fatorial. Fazendo a continha, quem vai ser M? M vai ser 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Por que paramos no 5 fatorial? Porque existe um 5 fatorial aqui embaixo. 2 fatorial é 2 vezes 1, 2. Vezes,
Quem é 8 fatorial? É 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Eu parei no 5 fatorial porque vai cortar. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, 6. Isso vezes ainda 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Eu já sei decorado, que a gente usa muito. Aí vamos cancelar aqui 5 fatorial com 5 fatorial. 5 fatorial daqui com 5 fatorial daqui. 6 com 6. Posso simplificar 2 com 6, vai dar 3 aqui. Então, simplifiquei tudo que eu podia. Então, eu vou ter o que aqui? Pedir ajuda aqui, jogo rápido, vê só. 7 vezes 3, 21. Rapidinho. 21 vezes 8 vezes 7, 56. Vezes 120. Então, vou pedir aqui uma ajuda. 21 vezes 56 dá quanto? 21 vezes 56. Para agilizar um pouquinho, você, claro, vai ter que fazer essa conta na munheca. 21 vezes 56 deu 1.176. Aí eu tenho que multiplicar 1.176 por 120 ainda. 1.176, que é 21 vezes 56, vezes 120. Quanto é 1.176 vezes 120? Multiplicando 1.176 por 120, vamos obter 141.120. 141.120. Beleza. Isto é o total de maneiras de se distribuir 5 trabalhos, escolhendo das 7 copiadoras 5 para trabalhar e dos 8 funcionários 5 para trabalhar. Só que o que ele quer é a soma dos dígitos de M. Então, resposta final, quem é a soma dos dígitos de M, que eu vou chamar de S, é 1 mais 4 mais 1 mais 1 mais 2 mais 0. Essa sominha vai dar 5, 6, 7, 8, 9. Resposta 0,9. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos estudar. Um abraço, até mais.